sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rosiane Chaves, sou aqui do Portugal Life. Hoje trazemos aqui um convidado maravilhoso, o Rodrigo. Eu vou pedir que ele se apresente, né? Ele é brasileiro. Sim. Rodrigo, fale aqui para o nosso público, né? Um pouquinho de você, de onde você veio, o que você faz. Pronto, vamos lá. Eu sou de São Paulo, capital, mas eu vivi a maior parte dos últimos anos no interior. Eu sou cabeleireiro e, trabalho com isso há 17 anos e decidi fazer uma experiência internacional, de vida internacional, para conhecer, ter uma experiência, uma vivência diferente, para ver o que é viver fora do Brasil. Então, esse viver fora do Brasil, então, a gente quer saber que agora, por que você escolheu então vir para Portugal, por que você escolheu imigrar para cá? Bom, Portugal é uma oportunidade interessante de trabalho, de interação, de convívio. É um intercâmbio muito próximo, supostamente, do que a gente vive na realidade no Brasil. Okay. E você fez uma pesquisa, Rodrigo, quando você foi vir, para poder saber sobre a sua área de trabalho, se era boa aqui, se não era, sobre moradia, sobre tudo? Sim, antes de sair, eu vim para aqui, em Portugal, para uma viagem de turismo em abril. E depois eu voltei para viver mesmo em outubro. Então eu tive tempo nesses 5 meses para analisar o mercado de trabalho, os custos das rendas, os custos de qualidade de vida, os custos de vida no geral. E você achava que valia a pena então? Para você assim, você pôs tudo na ponta do lápis e achou que valia a pena? Valia a pena. E vale a pena. Vale a pena porque é uma experiência diferente e você cresce como pessoa. E tem oportunidade de conhecer outros lugares. Pronto, tem vários outros motivos positivos. E nessa sua mudança toda, você achou alguma coisa que te atrapalhou? Alguma coisa, questão de língua, questão de cultura, questão... O que você achou, assim? Qual foi o seu impacto, o seu choque, assim, à primeira vista? Pronto, a gente tem a impressão de que é português e a gente vai entender perfeitamente. Exatamente. Eu me acabei. Nos 2 primeiros meses eu me acabei. Elas diziam pra mim, eu não percebo. Meu Deus, tô falando português. A gente tem a impressão de que é português do Brasil e é diferente. Algumas palavras são diferentes, a entonação é diferente e os gestos também são diferentes. É claro que é uma cultura diferente, é muito similar, muito próxima da nossa, mas é diferente. E por ser diferente, a gente eventualmente acha sempre um obstáculo ou sempre um empecilho, mas não é nada que seja intransponível. Não é, não é esse o problema. Não é uma coisa que você assim, tipo, falou que... Mas então você saiu de lá do seu estado, né, que é São Paulo, como cabeleireiro, e aqui você conseguiu o seu primeiro trabalho foi como cabeleireiro. E você trouxe alguma coisa para poder te representar, diploma, alguma coisa, que as pessoas sempre querem saber isso. Se elas têm que trazer algo para poder arrumar aqui, tipo currículo, vamos dizer. Pronto. Eu trouxe algumas comprovantes, um certificado de formação. E eu já tinha feito formações internacionais, já tinha feito formações em Londres, então, em conta um Espanha. pouquinho disso pra gente. Conta, porque eu sei que você é uma pessoa que arrasa Pronto. em todos os lados. Então, conta aí pra gente qual que é a sua base, qual que é a sua formação. Pronto, eu sou cabeleireiro há 17 anos e já fiz formações em Buenos Aires, em Montevidéu, em Madrid, em Barcelona, em Stuttgart, na Alemanha. E esses lugares todos me trouxeram uma bagagem de trabalho. Então, eu acabei trazendo toda essa bagagem de formação, todos esses certificados de formação para cá, para como ter um alicerce, uma base para dizer quem eu sou antes de qualquer outra coisa. Um certificado diz muito sobre E você acha que isso te abriu portas, então? Digamos que eu já cheguei aqui com uma porta aberta. Porque eu você tive um é plus. assim. Eu tive um plus, porque eu já cheguei aqui com a porta aberta. Digamos que eu cheguei aqui e fiquei 3 semanas. Até conseguir fazer os primeiros documentos aqui. E depois dessas 3 semanas eu já estava trabalhando. Então, pra mim foi... Então, tipo assim, teve porta aberta, teve um tapete vermelho à tua espera. E, digamos que não foi tão vermelho assim. Digamos que foi só o mesmo tapete. A cor não importa agora, né? Então, pronto. Mas assim, a gente gosta sempre de passar aqui, né, a vivência das pessoas. E agora que a gente está vivendo nessa reclusão, né, o que você tem a dizer, assim? Porque tem muita gente que faz a pergunta, agora
tá ruim, tá difícil, não há trabalho, não há espaço. Então, o que você tem para dizer sobre isso tudo? Pronto, eu acho que é muito complicado dizer que não há trabalho. Sempre haverá trabalho, porque sempre vai precisar de pessoas para prestação de serviço, enfim. Agora, o que você não pode chegar aqui e acreditar que você vai ter, inicialmente, no primeiro momento, uma condição de vida, uma condição de trabalho melhor ou igual que você já tem no Brasil. A gente tem que entender que quando você faz uma mudança, há sempre ônus e bônus. Sempre perde qualquer coisa. E as coisas que a gente perde normalmente são um pouco da nossa referência. Então é preciso ter um pouco de humildade quando vem fazer quando você vai imigrar. É preciso ser muito humilde para entender que é um processo e que as pessoas aqui não te conhecem e que farão uma base de referência do que é você, de como você se comporta, de como você administra e como você digere os obstáculos que vão acontecer. Por isso que a gente fala sempre que tem pessoas que têm sucesso e outras não. Mas não é questão do sucesso, é a questão da perseverança. Algumas pessoas vão encontrar dificuldades maiores ou menores, mas, por acaso, nesse momento onde a gente está vivendo a pandemia, a gente está com um problema seríssimo de Covid, não é? É um momento da história, a gente está vivendo uma parte da história agora. E eu falo que assim, né, as pessoas elas perguntam, mas Portugal tá com isso? Não, a gente fala que é o mundo inteiro, né? Não tem como a gente falar que aqui tá assim assado, porque é uma coisa que está no mundo inteiro, né? Exato. A crise vai chegar, a crise, nós estamos passando por um processo de crise, e é preciso entender que é um processo de adaptação no pós-pandemia. A gente não vai viver um novo normal agora. Exatamente. Eu estou ouvindo muito essa frase que a gente vai viver um novo normal. E eu, às vezes, eu fico até com medo, porque qual será esse novo normal? O novo normal é uma adaptação com relação aos nossos hábitos, a nossa maneira como a gente vive, os restaurantes onde a gente frequenta. Isso vai ter que ser adequado para que a gente não tenha ali a sensação de perca, mas sim de adaptação. Não dá pra E sofrer. você acha assim que com isso tudo vai mudar alguma coisa na vida do imigrante? Você acha que vai dificultar ou vai facilitar alguma coisa? Ainda mais você sendo cabeleireiro, você está aí trabalhando, né? Vendo como que está a dificuldade da gente fazer agora um atendimento. Isso. Então você acha que vai mudar agora alguma coisa a vida do imigrante? Muda um pouco, muda bastante a maneira como a gente vai se relacionar com as outras pessoas e vai também mudar como é que você vai se posicionar no seu ambiente de trabalho. Assim, acredito que cada um tem o seu plano e tem o seu sonho e deve realizar o seu sonho mesmo, mas tem que estar bem ciente de que algumas coisas vão ser um pouco complicadas no início. Mas isso é complicado para o imigrante, e é complicado para o europeu, é complicado para o português, porque é um momento difícil da história. Vai ser complicado para todas as pessoas. E a gente não pode achar que isso vai acontecer só porque nós somos imigrantes. Não dá para usar isso, não dá para se vitimizar. Exatamente, essa é uma frase que eu sempre faço essa pergunta, né, que é o que as pessoas querem saber, mas é um pouco também de vitimismo, né? A gente tem que fugir um pouco disso, do vitimismo, e achar porque a gente está aqui vai dificultar e vai... Não. Eu acho que é a mesma coisa, né? Na verdade, nós vamos passar por dificuldade em qualquer lugar do mundo que estejamos. Isso Até que se estivesse no Brasil também estaria. Mesmo no Brasil, o momento agora também não é um momento confortável para ninguém, a gente tem problemas de saúde pública e tudo mais. E pronto, a gente vai estar aqui e vai passar pelas dificuldades. A questão é que a gente não pode se vitimizar. Pois é, porque também foi foi uma escolha sua de estar aqui. Exato. Né? E através dessa escolha, vamos agora largar já tem assunto demais para essa pandemia. Aqui o negócio é o brilho do imigrante, né? Isso. Então, diante isso tudo, qual que é a tática que você está usando para continuar o seu crescimento? Profissional, em pessoa, tudo? Pronto, assim, não dá pra gente focar só no que é negativo, não é? Claro. A vida não vai girar só no que é negativo, tem que girar nas coisas que são positivas. Exatamente, é o que a gente quer passar aqui também, que não é para as pessoas desesperarem, porque sempre há alguma solução, pessoas que estão aqui estão continuando a sua vida normal, né? Estão vivendo. Exato. E a gente quer mostrar isso aqui, que há uma solução. Não se desespere, não se vitimize. Sim. E continue fazendo, né? Na verdade, assim, nesse momento a gente vai precisar se adaptar. E, por exemplo, para mim, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Claro, estou fazendo o meu melhor trabalho, estou entregando o melhor que eu posso. Eu já estou aqui há 2 anos. Então, nesses 2 anos... É isso que a gente ia perguntar, que a gente não perguntou há quanto tempo você está aqui, se está gostando. Pois eu adoro. Eu sou suspeito. Portugal, porque assim mim... também faz parte do seu
a Europa faz parte do seu DNA, né? Exato. Na verdade, eu vim para aqui para realizar mesmo um sonho pessoal. Ô, gente, mas olha, olha bem para ele, olha bem com quem que ele parece. Eu vou até colocar aqui uma fotinha. Joga aí o cabelo de lado, que eu vou colocar mesmo aquela que ele tá sobre as águas. Olha se não é a cara, se não é a mesma coisa. Então, olha, portas abertas para ele. Pronto, eu já estou aqui há 2 anos, não é? Em Portugal. E para mim é uma realização pessoal. Então, nesse momento eu preciso me adaptar, preciso entender que é um processo de vivência e pronto, assim, profissionalmente eu estou trabalhando como tem que ser, com todas as regras de higienização e cuidados com a saúde e tudo mais. Tenho me cuidado bastante e aqui o sistema de saúde funciona. Bem, é isso que eu sempre falo. Muito bem. Você sempre usou, sempre foi muito bem atendido. Já utilizei o sistema de saúde, sempre foi muito bem atendido, tenho sempre um suporte e você tem sempre um atendimento mais humanizado, eu acredito. A palavra é exatamente essa, um atendimento humanizado. Tanto que a gente vê, né, voltando, eu não queria voltar a isso mais, mas a gente vendo aqui como está a situação bem controlada e depois a gente vê lá nossa situação, né, como a gente vê como que é uma importância diferente que dão, né? Exato, a gente tem aqui você tem um suporte diferenciado, é uma maneira diferente de visualizar as coisas. E o atendimento com as pessoas, o atendimento de saúde é sempre muito bom e sempre muito bem personalizado, é claro. Há problemas em todos os lugares do mundo. Exatamente. A gente não pode generalizar. Nós não estamos dizendo que é perfeito. Não é o país das maravilhas da Alice, mas é diferente porque você tem uma quantidade menor de pessoas ali para utilizar o sistema de saúde. Então acaba que o suporte fica... Não tem um volume gigantesco de pessoas para ser atendido, você não tem filas de esperas enormes, dependendo da especialidade, é claro, mas funciona. Isso é bom. E tem um governo que faz com que isso funcione de maneira mais humanizada. Isso também faz muita diferença. Faz muita diferença. Ter um governante que pensa na qualidade de vida e na saúde das pessoas faz com que você, independente de ser imigrante ou não, também tenha esse bônus de uma qualidade de vida, de uma vida melhor nesse aspecto. Ok. E você, assim, se você fosse dar aqui um conselho para quem está nos assistindo, né? Sobre o que eu sempre falo aqui, Rodrigo, eu sempre trago aqui no canal, né? Que as pessoas, elas têm que deixar de falar exatamente o que a gente disse, deixar de se vitimizar e tentar encarar as coisas da melhor forma possível, né? Como se isso é uma mudança de vida, isso não é uma aventura que ela vai sair de lá e vai realmente vir para Alice no País das Maravilhas, ser humilde e tudo. Então, em cima disso tudo, qual que é o conselho que você dá? Bom, o conselho que eu dou é o seguinte: você tem que querer muito e tem que querer com alma. Tem que ser uma coisa que vem de dentro mesmo. Você tem que desejar vivenciar experiências isso não pode ser uma coisa assim, porque o meu vizinho fez, eu também vou fazer. Exato. Por exemplo, não pode ser assim, não deu certo para fulano, então com certeza dará certo para mim. Ou a mesma coisa também, desculpa eu te interromper, a mesma coisa deu errado para um, também vai dar errado para mim. Exatamente. Por exemplo, a gente tem que entender que cada um sabe as dores e as delícias. Para cada ganho há sempre uma perca. Você vai sentir saudade muito. Dá muita saudade às vezes. Pronto, dá saudade da família, dá saudade dos amigos. Você tem que estar preparado para isso. E é um preparo não só financeiro. Porque financeiramente a gente sabe que é preciso se programar bastante para pelo menos aqui um período. E você se programou quanto tempo para poder vir? Eu fiquei 5 meses. Eu vim para aqui em abril, na altura do meu aniversário. Ok. Depois eu voltei no dia 2 de maio. Ok. E eu só voltei para Portugal para viver definitivamente em outubro, 2 de outubro. Então você foi e voltou. Eu vim para Portugal, voltei para o Brasil, organizei a minha vida financeiramente, vendi todas as minhas coisas que eu queria. Então quer dizer que você veio, tipo, fazer uma pesquisa de campo primeiro. Também, exatamente. Eu vim mais para o turismo e para fazer uma formação em Espanha. E depois fiquei muito aqui em Portugal e adorei. E por acaso eu amei Cascais. Que é a cidade que toda gente que fala assim, você é de Cascais, você então é chique, né, bebê? Assim, não, mas você olha pra minha cutis e já vê logo, né? Pronto, mas é uma cidade muito linda mesmo, né? Eu me apaixonei por Cascais e pronto. E decidi vir para aqui para viver essas experiências. Não é 100% positiva.
Seria até muito suspeito se fosse 100% positivo. Exatamente, que tudo que está muito perfeito não... Tem alguma coisa, errado. Nada é de graça. Há sempre alguma coisa a ser paga se e você a conta vem depois. tá vindo muita coisa boa ali, você pode ficar com o pé atrás. A conta vem depois. Então era bem normal mesmo de não ser perfeito. Exato. Dentro das minhas expectativas, eu vim mesmo com a possibilidade de... Eu vim com a ideia de viver mesmo e de não voltar mais. Ah, ok. Você já tem essa ideia, então quer dizer, a gente também era uma outra pergunta que eu já ia te fazer. Se você tem pretensão de voltar ou daqui pra frente, ou como é que é? Não, eu não tenho pretensão de voltar. Não tenho pretensão de voltar. Eu quero ficar aqui A gente mesmo. pode dizer nunca mais, que Nunca quando eu mais, falo assim, não. nunca mais, aí todo mundo fala assim, ai, mas nunca mais é muito longe. Pronto, nunca mais é muito tempo. Mas eu tenho vontade de voltar para visitar os meus amigos, a minha família e tudo mais. É passeio, né? Você vai... Isso, eu quero ir para viver o Brasil. Porque é engraçado, a gente mora no Brasil, mas a gente não vive o Brasil. Porque ele tem muita coisa boa para ser vivida. Tem muita coisa incrível. Então eu quero viver o Brasil. Então eu quero Mas para viver o Brasil, você vai ter que pagar um preço. E esse preço é, eventualmente, abrir mão da sua zona de conforto no Brasil e viver fora. Ok. É o preço que se paga. Exatamente, porque eu digo, às vezes a pessoa fala, ah, mas o seu país é muito bonito, não sei o quê, mas não adianta você estar lá. E é uma opção que a gente faz. Eu vou viver aqui, eu vou trabalhar aqui, vou viver, e lá eu posso até aproveitar depois tudo aquilo que tem pra me dar. Porque uma viagem é super, assim, tipo Fernando de Noronha, você já... Nunca. Essa Fernando de Noronha é um sonho. Eu quero saber quantos brasileiros já foram a Fernando de Noronha. Diz aqui no comentário. Coloca aí quem já foi a Fernando de Noronha. Quem já foi. Então, para isso, a gente tem que mesmo pagar um preço e mesmo que isso depois seja uma altura que, mas depois de você ter vivido tanto e ser mais velho, se bem que nós não vamos ficar velhos, né? Nunca. Jamais. Amor, então... olha só, isso aqui é botox puro. Mentira, não tem tanto botox assim. E aí, então, assim, você acha que então vale a pena você fazer isso tudo? Tá valendo a pena até hoje? Valeu a pena desde o dia que saiu, nesses 2 anos? 2 anos. Ok. Pronto, eu não vou dizer que já pensei em desistir. Ah, não, mas isso a gente pensa todo dia. Pronto, por quê? Principalmente quando dá aquele desespero e aquela saudade de comer uma feijoada ou um pão de queijo. E a gente nunca consegue igual aqui. É incrível, é incrível. Nunca consegue. Então, eu compro até em casa, às vezes, compro tudo e faço, mas não fica igual. Não fica igual porque os ingredientes não são iguais. Os mesmos, não são os mesmos. E na mesmos. verdade a gente pode fazer uma feijoada brasileira com os ingredientes portugueses e nunca vai ficar uma feijoada brasileira. Não. Mas também não é mal. Não. Atenção, é ótimo por acaso. Mas aí você pensa, nessas vezes que você pensou em ir embora e tudo, você chegou a cogitar... Você chegou a olhar a passagem, olhar tudo, porque muitas pessoas que às vezes voltaram para lá, eu tô até conversando agora com um casal que, né, numa dessas loucuras, dessas crises de saudade, voltaram. Aí agora tá assim desesperado para vir de novo, mas com a questão, né, que não tá podendo viajar, que não tá podendo. Então você diz aqui também, né, que isso é uma loucura, a gente quando tá com a cabeça quente assim, esfria a cabeça, mas é uma coisa também que eu sempre digo, se você realmente veio de coração, aí esfria a cabeça, porque tem muita gente que vem também por impulso, que é o que eu sempre falo, gente, não faça isso, porque não é uma coisa fácil de se enfrentar, né, é uma mudança de vida que a gente está aqui com o depoimento do o Rodrigo, né, que está trazendo aqui pra gente, que a vida dele sempre foi de muita luta, porque a gente vê um pouquinho aqui, esse pouquinho que a gente está vendo, que ele é uma pessoa que corre atrás, né? Que é sempre que eu trago aqui para vocês. Vocês têm que fazer a diferença, porque sair daí para poder vir para cá, para poder ficar levantando, trabalhando, dormindo, não dá, né? Você tem que mudar a sua história, não é? Sim, não você é, tem não que é, escrever e tem que ser autor da sua própria história. E também não dá para confiar, por exemplo, eu vou para outro país, seja Portugal, seja qualquer outro lugar que você vá, e vou chegar lá e vou fazer, por exemplo, um exemplo bizarro. A receita de brigadeiro da minha avó. Não porque dá. É incrível, é sensacional. Pronto, eu acho incrível também, acho respeito às receitas de brigadeiro das avós, que são incríveis. Mas você tem que pensar que já há brasileiros aqui fazendo a receita da avó deles e fazendo um incrível sucesso. Então tem que fazer uma pesquisa de mercado, tem que entender como é que funciona o mercado, tem que entender qual é o público que você vai atender e ter em mente que o que você está fazendo
Você pode até estar direcionando para uma parcela do público brasileiro que vive fora do Brasil. Ok. Mas você vai estar trabalhando com 95, 96, 97% do teu público vai ser o público local. E que de repente nem gosta do brigadeiro incrível da receita da vovó. Da receita da vovó, que muita gente acha que também que vem para cá. Eu já tive casos, né, de assessorar pessoas de que elas vieram fazer, não brigadeiro, mas vieram fazer, acho que foi cupcakes, né? Sim. E não deu certo. Não e dá aquilo certo. gastaram imenso dinheiro, trouxeram várias coisas do Brasil. E assim, estão muito chateados porque agora a pessoa teve que ir para uma outra área. Então é uma coisa também que a pessoa tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter na verdade tem que fazer uma pesquisa de mercado para entender se o público Se o público vai aceitar isso. Porque... E outra coisa também, uma coisa muito boa que você falou sobre essas coisas de doces, né? Que tem muita gente que fala, se você fizer, você é uma boa doceira, boleira. Não... Isso, gente, os doces daqui são maravilhosos. Isso é verdade. São muito bons. Então, para você fazer frente com eles é um pouco difícil. Pronto. Então, eu acho assim que a parte aí, Rodrigo, que a pessoa tem que ser mais especialista, que a gente está vivendo agora a era da internet, né? Ela tem que ser mais, como é que eu posso falar? Marqueteira do que doceira. Exato. Não é? Ela tem que ser mais, ela tem que saber vender o trabalho dela do que às vezes, lógico que ela tem que ter um bom sabor e tudo, mas ela tem que saber vender, porque senão também ela não vai conseguir espaço aqui de jeito nenhum. Não, e outra coisa também que a pessoa não pode esquecer é a seguinte, você pode ser incrível para o público que você já está habituado a atender. Mas quando você muda de país, você muda o público. E mudando o público, muda também os gostos. Isso a gente está falando para tudo, né? Para tudo. Pra seja doce, você para artesanato, para tudo. Uma pessoa que faz reformas, que trabalha em obra. Você pode ser motorista, você pode trabalhar em Uber Eats. Seja lá qual for a tua área de atuação. Você vai precisar entender que o público que você vai atender vai mudar com a mudança. Exatamente. Então, por um exemplo para vocês entenderem. No Brasil, eu tinha um perfil de cliente que queria um determinado resultado numa escova. E aqui, você precisa reaprender a fazer o trabalho. E tá tudo bem, porque quando você está disposto a aprender e a se adaptar, quando você está predisposto a fazer aquilo dar certo, porque você deseja isso com a sua alma, as coisas acontecem. Agora, se você vai assim, não, mas eu sou especialista, eu sou incrível, eu faço isso há 20 anos e é assim que é bom. Bom, quem vai definir se o que é bom ou não é o público que te atende. E dentro disso aí, você tem alguma história para poder contar, assim, tipo, quando você chegou, achou que lá, o seu público era um, né? E você atendia aquele público e era sempre um arraso, que você sempre é um arraso. Mas aqui, dentro disso que a gente está falando, mudou completamente. Sim. Você teve alguma negativa? Sim, teve alguma história, assim, horrorosa para poder contar aqui pra gente, que a gente adora? Pronto, tem uma história que é ótima, que é assim... no Brasil, a gente tem o hábito, as mulheres todas quando vão fazer um louro, elas querem o louro mais claro possível. Platinado, branco. A brasileira é a mulher do cabelo platinado, do branco, do descolorido E outra, não querem que quebre o cabelo. Exato, elas são as que têm o cabelo mais perfeito do universo e não vai partir o cabelo delas. E aí, quando eu cheguei aqui, eu disse para uma cliente, olha, podemos fazer umas mechas e fazer bem claro, bem cinzento. E quando eu disse cinzento, a senhora, ai, mas nossa senhora, cinzento não, por amor de Deus, eu gosto de dourado. E eu imediatamente, mas a senhora gosta de dourado? Não, dourado não. Imagina, eu estava habituada a fazer isso aconteceu 15 muito anos, comigo, 15 anos muito fazendo comigo. os louros mais claros possíveis. E a gente tem até dificuldade em matizar esses cabelos dourados, porque a gente está tão acostumado a querer branco, branco, que a gente já nem tem essa mentalidade, como eu vou fazer um dourado e ficar perfeito, né? Exato. E tem que, assim, parece que é simples. Quando alguém diz pra você, não, vou parar ali no douradinho e tá tudo bem. Mas não, é preciso adaptar e é preciso entender e se adaptar com outros produtos que vão aparecer aqui, com outras técnicas, pronto. E não é difícil. Não é difícil, mas é preciso que você realmente deseje isso com a tua alma. Exatamente, não é difícil, porém é uma coisa que você já sabe a base, como você já sabia a base toda, você soube
tirar isso de letra, né? Você já soube se destacar, né? Exato. Porque senão tem gente que vem cá, patina. É Então, essa questão da gente falar que você tem que fazer a pesquisa para não acontecer isso. exatamente. Por exemplo, né? também não pode chegar aqui, como acontece muita gente no Brasil, costuma muito dizer que a gente tem o jeitinho brasileiro. Ai, meu Deus, esse jeitinho O que eu falo. jeitinho brasileiro, a gente sabe Tem muita fazer gente que qualquer acha ruim, coisa. tem muita gente que acha ruim porque às vezes fala assim que o jeitinho brasileiro, ele não é, ele é uma coisa que a pessoa consegue se desdobrar, mas não é bem esse desdobrar que a gente está falando. Não, né? não é exatamente isso. É que assim, a gente não pode acreditar que você viu lá 3, 4, 5, 10 mil tutoriais na internet E vai saber fazer. e você vai saber fazer. Por quê? Porque a vida, na realidade, não é como no tutorial da internet. Não, claro que não. A vida te traz oportunidades e situações que você precisa ter, além do jeitinho brasileiro e além do jogo de cintura, conhecimento. Exatamente. E é nesse ponto que muita gente não dá certo. Se perde, Se perde. é muita gente. O que acontece? Muita gente chega aqui e diz: ah, não, eu vou comprar uma máquina de Acha que cortar cabelo. Acha que é igual lá no, que me desculpem, né? A gente tem que falar, mas tem que ser muito sincero, Sim, porque é lá no verdade. Brasil eu sempre fiz muitos cursos também, muitos cursos, desde quando eu comecei. Mas aí eu ficava muito chateada quando abria, a minha vizinha achava que o meu salão estava muito movimentado, abria na garagem dela e ia fazendo as coisas. Pois é. E não é bem assim, Não né? é bem assim que Para essas funciona. pessoas que querem fazer isso aqui não dá, não certo. vai dar. Por quê? Porque aqui você vai, assim, aqui, como em qualquer lugar, as pessoas que vão pagar pra você, elas já conhecem o que é bom e elas sabem quando você sabe fazer. Porque elas sentem. Porque imagina. Porque elas sabem aqui. Exato. Imagina assim, você tá habituado a ir pra um cabeleireiro X. Uhum. Você sabe o que o teu cabeleireiro faz durante todo esse processo. Você até aceita que um novo cabeleireiro faça um processo similar ou um pouquinho diferente para te dar um resultado X. Mas quando ela tá habituada com um cabeleireiro há 20 anos e aí ela vai fazer alguma coisa com você e você, na metade do caminho, começa a transpirar, esquece, ela vai levantar e vai embora. Vai, e aqui Ela vai vai mesmo. embora. Deixa eu te contar o que me aconteceu no meu primeiro trabalho aqui. Eu cheguei em 2004. Eu fui fazer o meu primeiro cabelo e não me falaram que a cliente era um pouco complicada. Uhum. Então eu fui com a minha inocência, chapar o cabelo, que no Brasil a gente agarra o cabelo no couro cabeludo. E aqui não, volume na raiz. Na metade, ela mandou chamar o gerente e mandou falar, faz uma coisa como deve ser. E eu achando que estava arrasando na Europa. Eu falei, nossa, agora acabou, agora eu tô mesmo arrasando. Sim, e esses detalhes que acontecem assim fazem com que a gente não a gente desista. aprenda também, né? A gente aprenda, cresça com isso tudo. Exatamente. É preciso ter humildade, porque de Para repente poder passar por essa situação é preciso ser humilde. Exato, é preciso passar por essa situação e não se deixar abater por isso, não se deixar entristecer, porque são coisas que naquele momento vão te aborrecer. Mas agora a gente dá muita risada. Mas depois, assim, é claro, você tem que pensar que o que está acontecendo de mal hoje, você vai rir daqui 3, 4 anos. É o que está acontecendo exatamente. agora. Então é isso, você não dá para ser um profissional meia boca. Não. E tem que fazer uma pesquisa de mercado. Exatamente. Tem que entender se o produto que você oferece vai ser aceito pelo público para quem você vai oferecer, claro. para os supostos clientes. E muito além disso, é realmente ter know-how. Tem que saber fazer. Não vem com mais ou menos. Um jeitinho que você não vai conseguir. Um jeitinho não vai dar certo. Não, eu chego lá, compro lá uma máquina de cortar cabelo e 2 tesouras e vou ganhar dinheiro porque tem barbeiro lá ganhando 5 mil, 10 mil euros. Tem. Mas tem muita bagagem. Mas esses caras estão ganhando 10 mil, 20 mil, estão ganhando pouco. Porque eles investiram 100, 200. Pois é. É o resultado. Que é um curso, é o que eu sempre falo, né? Formação. As pessoas não podem achar que que você, igual tipo um médico, quantos anos ele estuda, qual que é o valor do curso dele para ele ganhar o que ele ganha. É igual a nossa profissão também. Para você se destacar, você tem que gastar e tem mesmo que ser um bom cabeleireiro, ser um bom profissional, né? E antes de ser um bom profissional, seja lá na área que você quiser ser, independente, você tem que ser uma boa pessoa. Exatamente, isso aí. Porque boas pessoas abrem o caminho para outras boas pessoas. Exatamente. Às vezes a gente quer dizer assim, mas eu vou e de repente eu cheguei lá e para mim não deu certo porque eu não encontrei boas pessoas que não me deram uma oportunidade. Tá bem, mas aquilo puxa, né? Exato. O rio só corre pro mar. Só.
Quando você é uma boa pessoa, você atrai boas pessoas pro seu caminho. E é uma questão de vibração. E não é uma coisa de energética, de universo, não. É verdade. Não. As pessoas boas atraem coisas boas. O que você tem que... O que eu acho, que uma dica, um conselho, que é uma maneira como eu penso. E eu sempre digo isso todas as vezes em que eu tenho oportunidade. Quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa passar por um processo. E de repente esse processo vai te trazer... As pessoas que vieram antes de você causaram uma impressão negativa. Causaram algo que não foi tão positivo, ou deixaram ali uma marca negativa naquela situação, ou em algum local, em algum lugar, enfim. E cabe a você tornar essa primeira impressão, ou a última impressão, passado. Porque se você continua repetindo aquele ciclo de coisas ruins, você perpetua uma visão negativa que as outras pessoas fazem sobre os brasileiros. Então, sempre que você for pensar assim, mas no Brasil eu fazia assim. Ok, mas eu não estou no Brasil. Eu preciso respeitar o espaço do outro, a cultura do outro. Eu preciso respeitar o hábito do outro e entender que o outro tem valores que, pra mim, podem não ser importantes. Mas pro outro é incrível. E uma coisa muito interessante sobre isso é, eventualmente, quem me conhece sabe que eventualmente quando eu tô lá um pouco assim, preocupado, ansioso, eu digo, mas não é possível, mas deve ser o Saci. Pra nós brasileiros, isso faz todo sentido. O Saci é uma figura cultura, do né? nosso folclore. Mas aqui ninguém sabe quem é o Saci. Então vocês ficam, o que é um Saci? O que é um Saci? Então pronto, a gente trouxe aqui mais um depoimento de uma pessoa incrível, né, gente? Que tá cada dia se transformando, mostrar pra vocês como que tem que ser realmente, né? Como que aqui a gente tá trazendo histórias de imigrantes, né? E pessoas que, para poder fazer essa mudança, tiveram que aceitar, tiveram que ser humildes, tiveram que batalhar pelo seu espaço, né? Então, aqui eu quis trazer esse depoimento, que é uma pessoa chiquérrima, é uma pessoa diferenciada, né, gente? Então, assim, eu quero que ele deixe para vocês, eu quero que você, Rodrigo, deixe aqui para as pessoas uma última frase, assim, para poder demonstrar essa sua mudança. Essa sua luta, essa sua vitória, porque eu sei que daqui para frente só vai ser mais vitórias, né? Então eu quero que você deixe aqui uma frase bem curtinha, o que vai representar isso para as pessoas e que vai incentivar elas a fazer isso tudo. Pronto, para imigrar, seja lá para qualquer coisa, para imigrar para qualquer lugar, de deixar de estar num lugar e sair da sua zona de conforto, é preciso muito mais do que vontade. É preciso determinação e é preciso perseverança. E, acima de tudo, é preciso humildade. Exatamente. São os 3 pilares do imigrante. Perseverança, humildade e não desistir. Nunca, não desistir. Se você quer e querer persistir muito com sempre, né? Persistir, entregar o que você vai fazer, seja lá o que você for fazer, o melhor que você puder. Porque haverá sempre alguém fazendo o médio. Sempre vai ter alguém fazendo o médio, dentro da média. Você tem que exceder. Tem que ser muito mais educado, tem que ser muito mais gentil, tem que ser muito mais inteligente, muito mais competente, porque sempre haverá alguém fazendo o médio. Exatamente. Olha, muito obrigado pela sua participação. Eu amei ouvir as histórias. Agora eu vou desligar que eu vou absorver mais histórias, né, gente? Porque eu já vi que tem mais coisas aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pegam cada coisa aqui que ele falou e use isso como conselho, né? E assim, gente, e tudo que vocês quiserem na vida, né? Coloque muita paixão, né? Igual ele falou aqui, tem que querer muita paixão em cima disso, ok? Espero ter ajudado vocês com mais esse convidado, com mais esse vídeo, com mais essa história incrível, ok? E beijo no seu coração. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Até.